Fala, pessoal. Fato econômico. A economia, além da conjuntura, de volta, mais uma vez, com o economista Eduardo Velho, da Equador Investimentos, para a gente fazer uma fala da economia, uma retrospectiva de 2025. Lembrando que a gente começou com um câmbio de 6,03 por volta na vizinhança de R$ 6 e terminamos ali não tão bem quanto estava no início, de 5,29, está alguma coisa por volta de 5,51. E um PIB diferente daquele que a gente tinha de previsão lá do início do ano, assim como o IPCA. Tudo bom, velho? Bom, André, tudo bem? Um prazer estar aqui no Fato Econômico, fazer aí uma retrospectiva aí de 2025, tentando aí fazer colocar alguns pontos, uma visão sobre os próximos meses, principalmente sobre o cronograma eleitoral também e seus eventuais impactos que ocorrerão ao longo de 2026. O ano 2025, realmente, como você mesmo falou, né, começou aí ainda um resquício do impacto do mercado cambial do final de 2024, com aquela pressão do mercado cambial que teve no final na segunda quinzena de dezembro de 2024, onde o Banco Central teve que vender praticamente 30 bilhões de dólares no mercado para reduzir e desacelerar também o movimento cambial de alta, que teve um overshoot aí de praticamente 25%, né, em 20 dias. E aí o câmbio chegou aí na faixa 6,20, chegou até bater 6,30, e depois, a partir de final de janeiro, você vê claramente o movimento aí de queda do dólar, revalorização do real, que aí você teve aí, ao longo de 2025, você teve dois movimentos claros, né, que ajudaram a cair esse câmbio, né? Primeiro, o próprio movimento de elevação da taxa básica de juros pelo Banco Central chegou a bater 15%, né, em meados do ano, em junho, né, o juro real muito positivo, muito elevado, inclusive na curva longa de juros, possibilitou a entrada de investimento externo financeiro no Brasil, possibilitou também você também suavizar a demanda de dólar para o mercado de renda fixa e, consequentemente, também ajudou a cair o dólar. Da mesma maneira, houve também no mercado internacional, com a entrada aí da política tarifária comercial do Trump, que levou as tarifas comerciais, aumentou muito a incerteza sobre esse impacto na economia mundial, muitas incertezas sobre a eficácia dessa política, e os bancos centrais, principalmente China, Japão e outros hedge funds do mercado, acelerando mais ainda o movimento de alocação, a troca de investimento de dólar para outros ativos, como ouro, prata, até mesmo outras moedas fortes, como a libra, esterlina, nos ativos dos bancos centrais. Então, ou seja, houve uma redução da demanda de dólar no mundo inteiro, como reserva de valor, como poupança a médio e longo prazo, né? Isso é um movimento que ainda está acontecendo, continua acontecendo. Nos últimos números agora de novembro também, isso também está muito claro nos balancetes dos bancos centrais. E isso aí também são dois movimentos que ajudaram muito o Brasil para cair o dólar e valorizar o real. Como você mesmo falou, o dólar agora está oscilando aí, agora em dezembro, quase fechando dezembro na faixa de 5,50, 5,51. Mas realmente isso foi muito importante para desacelerar a inflação, que também, com aquele câmbio, as projeções estavam variando entre 6% e 7%. E hoje nós vamos fechar o ano com uma inflação medida pelo IPCA um pouco abaixo do teto da meta, inferior a 4,5% ao ano. Isso foi muito beneficiado pela queda do dólar, a desaceleração da inflação dos alimentos, que também tem uma correlação muito boa com o dólar, e a inflação dos bens industriais. E tendo alguma rigidez aí um pouco na inflação de serviços, mas o resultado do ano, olhando o aspecto de inflação e de moeda, foi bem mais favorável que o pessoal achava no início do ano. Uma inflação mais baixa, um dólar mais baixo e o real um pouco mais valorizado. Eu acho que isso não há como negar que houve essa grande mudança. A taxa de juros continua alta, na faixa de 15%.
o Banco Central, no seu último relatório de política monetária, na sua última decisão agora de dezembro, que ele manteve a taxa básica de juros em 15%, sinalizou que, apesar de indícios que a inflação está desacelerando, a expectativa, a economia está desacelerando, mas gradualmente, as expectativas de inflação continuam, digamos, desancoradas em relação à meta central. Claramente, elas estão cada vez mais próximas, mas estão ainda acima de 3%, e, consequentemente, reforçou na curva futura que o primeiro corte de juros vai ser em março e não em janeiro, apesar que existem apostas em janeiro do primeiro corte de juros. Na minha avaliação, se cair os juros em janeiro, deve ser de 25 pontos. Se ele adiar para março de 2026, o primeiro corte seria de 50 pontos base. Ele já começa com 50 pontos. Então, é basicamente isso no mercado de juros, inflação, no mercado de moedas. A parte de crescimento também, a atividade econômica, de certa maneira, ela foi muito boa no primeiro semestre, a economia já vindo de um crescimento forte em 2023, 2024. O PIB agropecuário cresceu praticamente 2 dígitos no primeiro semestre, né? Inclusive vai crescer praticamente quase 11% no ano, em 2025. Mas a gente está vendo agora no PIB do terceiro trimestre uma desaceleração mais clara do consumo das famílias, do consumo privado, né? Que é um reflexo da elevação da taxa de juros sobre a atividade econômica. Ou seja, você está tendo um efeito da política monetária, que muita gente duvidava, mas, na verdade, tem alguma certa potência ainda a política monetária, e mesmo com resultados fiscais ainda, de certa maneira, frágeis, né, você está tendo aí um resultado melhor de inflação, a queda do dólar, e uma economia que desacelera, mas desacelera gradativamente, não é uma recessão. Então, são números até razoáveis, até bem razoáveis, para o final do ano. O grande receio, aí olhando mais para 2026, o grande desafio, são 2, né, que começaram a influenciar agora, inclusive, os mercados domésticos aqui. Você viu claramente, como você mesmo falou, o dólar chegou a bater um pouco abaixo de 5,30, agora, tanto no mês de novembro como no início do mês de dezembro, chegou a bater 5,29, ficou tentando romper 5,30. E agora o dólar está oscilando aí, agora, né, nessa primeira quinzena de dezembro, no finalzinho dela, na faixa de 5,50. Né? De certa maneira, não houve uma grande mudança no mercado de dólar lá fora. Né? O índice DXY, que mede o dólar lá fora, no exterior, com relação a uma cesta das 3 principais moedas do mundo, também mais conversíveis, o dólar aqui não, o dólar não seguiu essa estabilidade e aumentou. Então, teve um movimento claro, aí, um fator claro, estrutural, digamos assim. Né? Houve aí o anúncio da candidatura do senador Flávio Bolsonaro como sendo, digamos assim, o candidato da direita, mas que nas pesquisas mostram que ele tem uma índice de rejeição muito forte e também dúvidas sobre a sua vitória, né, no ano eleitoral de 2026. Então, as pesquisas estão mostrando que quase todos os cenários, hoje o atual presidente ganharia a eleição e, de certa forma, o mercado antecipou isso nos preços dos ativos domésticos, essa corrida eleitoral. Ele já está claro que, se houvesse realmente a consolidação desse movimento eleitoral da vitória da atual gestão, é uma sinalização que a política econômica não vai ser mudada, não vai ser alterada. Logo, a dívida pública tende a permanecer alta, tende a subir. Há mais de certeza se realmente em 2027 você teria reformas estruturais, uma reforma administrativa, uma nova reforma da Previdência, se você vai realmente privatizar. E, na verdade, não, os sinais são os contrários. Né? Você vê que agora o governo ele colocou no orçamento 2026 uma possibilidade de uma exclusão de mais 10 bilhões de reais da meta do resultado fiscal, condicionado à despesa das estatais. Ou seja, ele na verdade, está abrindo uma certa porteira que ele possa aportar dinheiro em alguma estatal, que aparentemente o mercado, obviamente, deve ser o Correios,
que poderia gastar mais, e isso aí não influencia a meta. Né? Então, por isso que a meta monetária fiscal também virou uma peça meio de ficção científica. Né? Então, o mercado está olhando muito o tamanho da dívida pública, que continua crescendo, o tamanho do déficit terminal, que é alto, em torno de 8,5%, 8,6% do PIB, é um número alto ainda, né? Tudo bem que os juros estão altos. Então, com a inflação ainda também descendo devagar para a meta central, o juro real vai permanecer elevado em 2026. Você tem aí grandes incertezas sobre a gestão da política fiscal ao longo de 2026, que inclusive o mercado hoje dá maior prioridade de expansão de gasto do que de ajuste da meta, e também deterioração maior da dívida pública, ou seja, para cima. Né? Então, consequentemente, parece que o mercado de câmbio, pelo menos de algumas apostas aqui no mercado doméstico, já estão calibrando um pouco as apostas de um dólar um pouco maior na média, por exemplo, 2026 em relação a 2025. Isso aí também é apenas um movimento que está se clareando um pouco mais. Né? O mercado que poderia deixar isso mais para o mês de abril de 2026, quando ficará claro, ficará bem clara realmente quais serão as candidaturas oficiais dos partidos da presidência. O mercado está antecipando o calendário eleitoral justamente pelo anúncio do Flávio Bolsonaro e com uma rejeição ainda muito elevada comparativamente ao atual presidente. Né? Então, isso eu acho que é o grande ponto que eu vejo para 2026. Então, aparentemente, vai ser muita volatilidade. No mercado internacional, não tem muita surpresa. Você vê o Banco Central Europeu está mantendo os juros agora em 2%, deve manter nas próximas reuniões. É possível que a inflação até fique em algum momento ainda para baixo ao longo de 2026 em relação à meta, podendo até abrir uma possibilidade até de uma nova queda de juros até o final de 2026. Isso já está mais ou menos precificado. Nos Estados Unidos, sim, que o mercado também está apostando que ainda vai ter algum corte de juros, 1 ou 2 cortes, 25 pontos a taxa de juros em 2026. É bem provável que seja mantida a taxa de juros em janeiro, né, no atual 3,5%, 3,75%. Né? Então, o mercado está vendo que lá fora ainda não há uma força forte para o dólar subir muito, mas é que parece, por esse descolamento que teve agora em dezembro, entre uma certa rigidez do dólar lá fora e uma pequena alta do dólar de 5,30 para 5,50, o mercado está antecipando um pouco a fragilidade fiscal e maior volatilidade com o calendário da eleição presidencial do ano que vem. Então, acho que esse que é o grande ponto que vai permanecer. O governo agora está votando os destaques do orçamento 2026. Aparentemente, já está mais claro que o governo não vai privatizar nada ao longo de 2026, não vai fazer nenhuma reforma estrutural, e a dívida pública vai continuar alta. Então, acho que é basicamente isso. O mercado vai começar a dar mais importância quando o Banco Central começar a cortar a taxa de juros. Primeiramente, como vai ser o movimento do dólar em relação à queda dos juros, ou seja, se o dólar vai subir realmente com a queda. Foi um fator que ajudou muito também a segurar o dólar em 2025, e como vai ser a resposta do mercado com uma política fiscal talvez mais expansionista ao longo de 2026, não só no mercado de juros, mas também na Bolsa e também na inflação, né, na expectativa de inflação. Isso pode limitar um pouco o ritmo de queda dos juros do Banco Central e ter um juro real elevado ainda também em 2026, que prejudica o crescimento econômico ao longo do tempo. Eu vejo isso como os grandes desafios para 2026. Então vamos lá, velho. Eu tenho 3 questionamentos para você. O primeiro, a gente olhando o Focus, né, a gente consegue enxergar que nem em 2028 a meta de inflação é alcançada. Em 2028 está com 3,5%. Uhum. Tá? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer assim, para você explicar um pouco melhor. Se a gente não consegue atingir essa meta, né, de 3% nem em 2028, o IPCA vai continuar sendo uma variável preponderantemente forte, linkada com a eleição? Não estou nem perguntando se vai ser o Lula, ou se vai ser o Flávio, ou se vai ser um outro.
Tá? Mas esse Sim. IPCA vai ser um fator que vai determinar ali a reeleição do Lula 4 ou um possível outro candidato? Eu vejo o seguinte, como é que eu estou vendo, é mais ou menos o que aconteceu agora no segundo semestre. Eu acho que havia grandes dúvidas em relação ao descumprimento do teto da meta, né? Ao cumprimento do teto da meta de 2025, da inflação. Né? E a queda do dólar foi fundamental para reduzir a inflação dos alimentos. Foi fundamental. E claramente você vê que a inflação dos alimentos teve aí 4 meses praticamente de deflação ou estabilidade. O grupo Alimentação e Bebidas do IPCA ficou muito bem comportado. Isso ajudou muito, não só o trabalho do Banco Central, mas ajudou politicamente também o presidente Lula no seguinte sentido. Mesmo que o IPCA estivesse subindo, mas a inflação dos alimentos estiver desacelerando ou caindo, cara, isso politicamente é muito bom, porque as pessoas sentem, de certa maneira, o impacto da inflação justamente no orçamento da família, quando ela faz os gastos nos mercados, né, em alimentos. Então, isso, para mim, é que vai ser mais importante. Né? O IPCA alimentos é fundamental. E, justamente por ser fundamental, é crucial que esse dólar também não fuja do controle, como aconteceu em 2025, também repetir esse movimento em 2026. Talvez não na mesma magnitude, mas pelo menos o Banco Central segurar, né, essa volatilidade do dólar para cima. Ele tem um instrumento, que é a própria taxa de juros, que eu acho que também vai cair lentamente, mesmo que o juro caia para a faixa de 12%, abaixo de 12%, o real vai estar elevado. Então, pelos juros, ele vai ter um juro real ainda bem razoável para segurar um pouco a âncora do dólar, informal, né, que é uma âncora informal, não é uma meta. Mas também, lá fora, também não vejo muito alta, assim, uma valorização alta do dólar, porque também os juros vão cair nos Estados Unidos, vão continuar caindo, mesmo que seja menor quantidade, né, de queda de juros. Então, eu acho que esse é o grande fator importante para a eleição. Né? Ou seja, a inflação dos alimentos no IPCA é um fator fundamental. A âncora cambial tem que ser importante, de certa maneira, não é meta do Banco Central, mas implicitamente o dólar torna-se crucial para isso. Principalmente num movimento onde você vai ter ainda uma maior volatilidade, com a dívida pública já atingindo uns 85% do PIB, talvez no final do segundo trimestre de 2026, e no conceito do FMI, já praticamente 95%, ou seja, indo para quase 100% do PIB, né? pela ótica do FMI. Então, esse é o grande ponto. Se tiver uma inflação e um dólar favorável, principalmente a inflação dos alimentos, eu acho que a eleição da atual candidatura do presidente Lula realmente ela torna-se muito vantajosa, ela torna-se. E as pesquisas eleitorais mostram isso, elas estão carregando que em qualquer cenário hoje ele ganharia de qualquer candidato, mesmo até candidatos considerados até com menor rejeição e mais fortes, por exemplo, o governador Tarcísio, né? De São Paulo teria menor rejeição que os outros candidatos de outras linhas, né? E mesmo assim ele ganharia. Né? Então, eu vejo isso. Eu acho que o movimento parece ainda que não vai mudar muito agora no curto prazo, mas eu acho que a partir de abril, essa dinâmica da dívida pública, e principalmente com o movimento da taxa de juros, verificar o comportamento do dólar, esse vai ser crucial para manter a inflação dos alimentos, o IPCA alimentos, ou beneficiando a atual candidatura ou não. Então vai depender muito disso. Eu acho que esse que é o grande ponto aí que eu vejo. E não vejo nenhuma mudança da meta. Muita gente também questionou também recentemente se deveria uma meta de IPCA, mas não vai mudar, está muito claro isso. Então, por isso seria uma loucura eles alterarem a meta de inflação em junho do ano que vem, próxima eleição,
que poderia criar uma grande volatilidade e uma mudança da expectativa de inflação para frente. Então, eu também acho que isso não vai acontecer. Tá. Eu ia te fazer uma pergunta sobre o câmbio, né? Porque eu tenho falado bastante do casamento perfeito do câmbio com o IPCA e o IPCA dos alimentos, né? Ao longo de 2025, tá? Mas tu já enfatizou, já explicou bem direitinho. Vamos ao segundo ponto, então. A gente teve esse IPCA melhor do que estava de previsão lá no início do ano, mesmo que a gente não atinja a meta até 2028. Se a gente olha a Selic, a gente teve ao longo de 2025 mais de 6 meses com uma previsão de 12,25 de Selic para o ano que vem. Depois ela passou para 12 e agora voltou para 12,13. Você acredita que a Selic no ano que vem, obviamente ela vai ser menor do que foi em 2025, mas tu acha que ela vai transitar nesse 12, 12,15, alguma coisa por aí, em 2026? Bem, vou fazer a avaliação, né, a nossa avaliação. Né? Eu acredito muito que a inflação deve seguir, aparentemente, com uma certa âncora cambial, né? Com esse câmbio não tão volátil ou não tão acentuado, né, para cima, que o Banco Central tem condições para isso. O Banco Central hoje tem mais de 250 bilhões de dólares disponíveis para atuar na ponta de venda. Né? Tem reservas internacionais de praticamente 360 bilhões de dólares, mas disponível para atuar com liquidez 100% de 250, que é um número muito alto. O Banco Central pode, como ele fez em dezembro de 2024, início de janeiro de 2025, ele pode atuar numa eventual escalada do dólar, tentativa do mercado de escalar o dólar para cima, chamado gap de alta, né? E suavizar o câmbio. Então, não me parece, não vejo ainda o dólar disparando sem que o Banco Central não faça alguma ação mais forte para evitar isso. Eu acho que, inclusive, a gestão do Galípolo mostrou exatamente isso e eles têm afirmado isso, que a gente vai atuar no mercado cambial quando tiver uma disfuncionalidade. Disfuncionalidade, na minha avaliação, é quando o Banco Central ele identifica que o movimento de câmbio ele não é uma tendência de médio, não é uma tendência de médio prazo, não segue um fundamento e é muito volátil. Nesse caso, tem fundamento que o Banco Central atue na ponta de venda, por exemplo, para suavizar isso. Então, me parece que vai ser isso. Então, eu vejo que você vai ter aí um movimento de mais volatilidade, principalmente próxima à eleição, em função desse aumento da dívida. É nessa linha que eu chamo de segundo trimestre, esse movimento de transição, que vai ser crucial. Né? Se você tem uma inflação ainda, de certa maneira, comportada, o nível de desemprego que está baixíssimo, mesmo que o desemprego agora já esteja até acima da taxa natural dele, ou seja, com uma contribuição deflacionária, ou seja, o desemprego efetivo está um pouco acima da taxa natural que os economistas projetam, né? E é isso que eu até tenho visto isso também nas minhas projeções, tem uma contribuição deflacionária, mas mesmo assim o mercado, o desemprego está no equilíbrio bem baixo. Então isso favorece o atual governo, né? Você tem um mercado de trabalho ainda relativamente ainda apertado, as pessoas apertado no seguinte sentido, as pessoas têm ainda um ritmo de salário bem razoável ainda, um nível de contratações bom, muito bom, por sinal, e um desemprego baixo. Né? Então, eu vejo que essa evolução aí, sem ter uma grande correção, sem ter uma correção do mercado internacional que aí possa impactar o mercado de cambial, o dólar muito para cima, em movimentos de aversão ao risco, eu acho que, aparentemente, o Banco Central já deu a entender, já sinalizou que ele vai ter condições de atuar, ele vai atuar com certeza, principalmente nesse ano eleitoral, para tirar eventuais desequilíbrios considerados acentuados de alta do dólar. Então, eu estou um pouco assim, não é que eu seja otimista nesse sentido, eu acho que eu estou assim, olhando o que o Banco Central vai fazer, não o que eu faria, digamos assim, né? O que é importante para um gestor, analista, é verificar o que deve acontecer com maior probabilidade. Então, a maior probabilidade que eu vejo, o Banco Central tem munição, que eu vejo,
para passar por essa situação, né? A grande questão é como vai ser o comportamento do dólar na medida que os juros caírem, né? E se a permanência do dólar um pouco mais fraco no exterior vai permanecer. Aparentemente, está parecendo que vai. Ou seja, você tem aí uma demanda razoável de ouro, talvez não na mesma magnitude que teve em 2024 e 2025, mas já ainda esse movimento de corrida para realocação do portfólio no mercado de moedas para outros ativos e não o dólar, isso já está acontecendo já e vai continuar. Ou seja, tem gente comprando menos dólar, menos treasuries do que antigamente. O estoque de ativo dolarizado no mundo ainda é o maior, com certeza. Mas cada vez está caindo. Ou seja, então é sinal que você tirando força do dólar e também a perspectiva fiscal dos Estados Unidos também não é muito boa. Você tem um crescimento fiscal, está com uma taxa de juros no mercado de 30 anos, os títulos de 10 anos americanos, você vê claramente que eles não caem muito mais, né? Então, é sinal que o mercado está percebendo que o governo ainda pode ter muitos problemas fiscais na frente, né? Até mesmo uma inflação ainda, certamente, estruturalmente um pouco mais elevada, né? Tivemos agora até um bom resultado ontem da inflação ao consumidor de novembro, mas lembrando que eles, por falta de coleta, eles consideraram 0% a inflação de aluguéis. Então deve estar a inflação de janeiro, ainda deve estar ainda o núcleo, né? Na faixa próxima de 3% ao ano, que é uma inflação ainda alta para a meta de 2%. Então, eu vejo que são algumas variáveis que têm que ser observadas, né? O movimento do dólar lá fora no mercado internacional vai ser fundamental. A permanência de um juro real ainda elevado no Brasil, mesmo com a queda do juro nominal. Essas que vão ser as variáveis que eu vejo fundamentais. Agora, por enquanto, o jogo ainda de certa forma, politicamente ainda, os indicadores estão fechando o ano, desemprego baixo, dólar mais baixo que o início do ano, inflação abaixo do teto da meta, perspectiva de a credibilidade do Banco Central foi reforçada, tendo em vista que havia até dúvidas se o mandato Galípolo seria mais flexível. Não, pelo contrário, ele até está mais hawkish, mais ortodoxo do que muita gente imaginava um ano atrás, né? Então, eu vejo que você está fechando o ano melhor do que se esperava. Lembrando mais um ponto importante. Não é que as projeções de inflação erraram, não. O problema é que o câmbio mudou, né? Então, o câmbio é a variável chave do modelo, principalmente quando tem grandes variações. Então, um câmbio com 5, que no ano está em torno de 5,60 na média do ano, o câmbio médio de todo o ano, né? Desde o dia 1º de janeiro até hoje, mas considerando a média do câmbio no segundo semestre, cara, isso ajudou muito a cair a inflação. Então, não é que houve erro das projeções de inflação. Houve, na verdade, um erro, não é um erro, houve um ajuste da queda do dólar. O dólar realmente que estava muito alto, veio caindo, ajudado pela dinâmica da queda, da redução de demanda de dólar no exterior, que é um movimento global, não só aqui como lá fora. Inclusive, um detalhe, o Banco Central aqui brasileiro comprou ouro, voltou a comprar ouro dos seus ativos agora, em setembro, outubro e novembro. Tá? Não nas mesmas quantidades que a China e o Japão, que também venderam muitas treasuries. Então, esse é um sinal que as pessoas estão percebendo lá fora, e os bancos centrais também, a necessidade de uma nova realocação do portfólio, tendo em vista a perspectiva de um déficit fiscal ainda elevado nos Estados Unidos e talvez uma certa ineficácia política tarifária do Trump para a economia ter um crescimento sustentável com baixa inflação. Acho que esse é o grande ponto que eu vejo. Então, vamos lá. A última pergunta do Fato Econômico de 2025 é a seguinte. Você está olhando o Focus lá em janeiro de 2025. Sim. André, eu acho que você me perguntou uma coisa importante. Você falou da taxa Selic. Eu vejo a taxa Selic final do ano, desculpa até te interromper, mas é que eu quero responder a tua pergunta para fechar essa segunda pergunta tua aí. O juro, eu acho que o juro vai chegar no final do ano abaixo de 12. Né? A gente está trabalhando aí com um cenário de 11,25, cenário de 11,25, 11,50, que hoje a Selic, com esse nível de juros até o final do ano e na média do ano, né, ao longo vão ter várias quedas, você teria uma inflação decrescente em 2027 em relação a 2026, não na meta, mas eu acho que o Banco Central ele vai seguir
reduzindo os juros até abaixo de 12, em função que ele vai ficar mais forte a projeção dele, não estou dizendo que está correto, mas pelo modelo dele, pelo modelo que eu estou vendo, a probabilidade da inflação continuar recuando ano a ano é mais forte. Logo, acho que há um espaço, sim, para cair os juros abaixo de 12. Inclusive, nós estamos falando com mais pró de 11 do que de 12. Então, vamos lá. Então, ó, tu já me respondeu essa pergunta, só que tu respondeu de forma bem longa. Eu quero que seja mais sucinto. Sim. Tu olhou a economia brasileira lá em janeiro. Aí olhou o Focus em janeiro. Estamos aqui na última semana de dezembro, quase última semana de dezembro, e tu olhou o último Focus de dezembro de 2025. O Brasil melhorou como economia ou não? Ele melhorou conjunturalmente, no seguinte sentido, tudo que se falava de uma grande impacto negativo, por exemplo, da política tarifária do Trump, não aconteceu. O Brasil conseguiu diversificar ainda mais as exportações para outros países. Para ter uma ideia, o superávit comercial que estava caindo parou de cair, mesmo com a queda das exportações brasileiras para os Estados Unidos. O próprio Trump também já reverteu as tarifas, uma parte do aumento da tarifa adicional sobre as importações, sobre as nossas exportações para os Estados Unidos. Você teve um crescimento maior, o desemprego está em níveis baixíssimos historicamente, a perspectiva é de queda de juros, com uma inflação que vai cumprir o regime de metas, a banda de inflação, né? Então, havia toda essa desconfiança que estava, de certa maneira, conjunturalmente, foi um ano até melhor que o esperado, né? Mas 2026 vai ser um ano que vai ter mais pressão sobre qual vai ser a política econômica para 2027. Ou seja, por isso que eu acho que vai ser um segundo e terceiro trimestre bem volátil. Então, eu vejo que, na margem, foi bom 2025, desculpa, em relação ao que se esperava, mas 2026 eu vejo muito mais volátil que esse ano, mas o Banco Central tem bastante instrumento aí que eu vejo para tentar suavizar os mercados domésticos. Tu chuta ali a Bolsa de Valores e Bovespa por volta de 190 mil pontos no ano que vem? É como eu falei, se a âncora cambial ajudar, não tiver uma grande subida do dólar, e o Banco Central ali dando a oferta que o mercado quer. O que é a oferta? Leilão de linha de venda de dólar, swaps cambiais, rolando também as dívidas, né, que estão colocadas. Eu vejo que o Ibovespa deve continuar subindo, principalmente quando se tem um movimento de queda de juros dos maiores bancos centrais, por exemplo, o Banco da Inglaterra, o Banco Central Europeu, o Banco dos Estados Unidos, o Federal Reserve, principalmente. Geralmente, a queda de juros, inclusive aqui no Brasil, você tem um movimento de alta das bolsas brasileiras, alta da Bolsa Brasileira. Obviamente, temos aí uma variável aí que vai ser a eleição presidencial. Então, como essa variável é uma variável que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, quem vai ganhar a eleição, como é que vai ser a gestão da política econômica para 2027, é crucial, nesse intervalo, acompanhar muito bem e projetar bem qual é a tendência do movimento de dólar. O movimento de dólar mais baixo, super controlado pelo Banco Central, suavizado. Eu vejo que a Bolsa Brasileira tem grandes condições de chegar aí acima desse nível de 170 mil pontos. Eu acho que não vejo um problema. Inclusive, já bateu mais de 160 mil. Então, não vejo, nesse cenário que a volatilidade vai ser, de certa maneira, controlada, eu acho que eu estou moderadamente otimista com a situação dos ativos financeiros. Não vejo bolha estourando na inteligência artificial lá fora ainda, não vejo isso. E aí sim, se o fiscal não tiver uma grande piora, o Banco Central controlar isso, eu vejo realmente, ainda estou verdadeiramente otimista com a Bolsa Brasileira, considerando que os juros estão, em média, menores no exterior. Eduardo Velho, economista, Equador Investimentos, eu te agradeço profundamente as falas, as explicações aqui no Fato Econômico. Desejo para você um maravilhoso Natal, um feliz Ano Novo e que 2026 seja um ano de
realizações e desafios para todos nós. Grande abraço e agradecido aí pela tua participação no Fato Econômico. André, você sabe que é é um prazer, né? Estar aqui debatendo com você. Um ótimo Natal para você, para a tua família, para todo mundo do Fato Econômico. E lembrando sempre, né, a gente analisa aí os cenários econômicos, cenários financeiros dos mercados regularmente, e o nosso objetivo aqui não é torcer, né, pela nossa visão, e sim fazer um cenário que seja mais provável, né? Então, a minha visão aqui hoje é de um gestor que olha assim, olha, eu vejo hoje condições, mesmo com a piora fiscal, que eu acho que ainda vai acontecer, um cenário ainda que, sem ter um alvoroço no mercado internacional, eu vejo uma situação ainda relativamente que pode ser empurrada, controlada. Então, vamos ter uma velocidade alta? Vamos, mas eu acho que o Banco Central tem totais condições de controlar isso. Um abraço a todos e um ótimo ano novo também para todos. Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Agradece Moisés, Lucas e companhia. E um grande abraço. Voltamos com força aí no ano 2026.